Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso estudo, continuando Rota 66, falando dos livros da Bíblia, desde o Antigo Testamento, agora no Novo, falando sobre Filemon. Eu quero dizer que Filemon é o menor livro, a menor carta do apóstolo Paulo. Você se lembra que nós falamos já que o critério de incluir esses livros na Bíblia é o critério do maior para o menor. Então, nós começamos com o livro de Romanos, a maior carta do apóstolo Paulo, e estamos encerrando com o livro de Filemon, que tem apenas 25 versículos. Apesar de ser um livro tão pequeno, poderíamos chamá-lo de um pequeno notável, porque ele traz informações, ele traz assuntos que são muito pertinentes para a nossa vida, que tratam do nosso relacionamento com Deus, e como que esse relacionamento deve manifestar no nosso relacionamento com o nosso próximo. E especialmente o livro de Filemon, ele trata da história de Filemon e de Onésimo, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa história e o que ela nos ensina nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, fale o nosso coração pelo estudo da tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos algumas nuances do livro de Filemon, de maneira que sejamos edificados e que, ao estudar essa carta, mais tarde, com pormenores, possamos lembrar desses detalhes que nos ajudarão em muito a entender o conteúdo e aquilo que o apóstolo Paulo tinha em mente. Ajuda-nos, ó Pai, fale conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Filemon, ela está dentro daquela perspectiva. Você se lembra que nós colocamos essa figura já por 3 vezes? É a figura de um escravo, né, ou de alguém que esteja preso, porque a carta de Filemon, ela faz parte, junto com a carta de Efésios, a carta de Filipenses, a carta aos Colossenses e hoje, falando e destacando a carta de Filemon, elas são chamadas de cartas da prisão. Nós já falamos um pouco sobre elas, pelo menos 3 vezes já, quando falamos de Efésios, Filipenses e Colossenses, que foram as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, baseado no relato de Atos capítulo 28, que trata de Paulo preso em Roma. Não foi a prisão que decretou a morte do apóstolo Paulo. Nós vimos depois em outras cartas que ele foi solto e posteriormente é que ele foi, a partir da perseguição de Nero, é que ele foi de fato preso novamente e condenado à morte. Mas nessa primeira prisão, que nós chamamos lá de Atos 28, ele teve a oportunidade de sair, e antes disso, durante 2 anos, numa casa alugada ali na Itália, em Roma, ele escreveu estas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e hoje nós fechamos esse grupo tratando da carta de Filemon. E nós vamos começar falando, de fato, quem é este personagem, um dos principais aqui da nossa história. Filemon, ele era conhecido do apóstolo Paulo e ele era colaborador no ministério. O versículo 1 da carta é apenas um capítulo, você já percebeu, com 25 versículos, e o versículo 1 então diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então, Paulo não somente conhecia Filemon, mas ele era um grande colaborador no ministério, encabeçado, desenvolvido e liderado pelo apóstolo Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Quando você lê com detalhes na carta de Filemon, você vai encontrar as maneiras pelas quais Filemon era um grande colaborador no ministério do apóstolo Paulo. Uma outra informação que nós temos de Filemon é que ele era um homem de posses. Nós dizemos isso porque provavelmente ele tinha a sua casa, nós vamos ver isso daqui a pouco, era uma igreja que ali reunia, então deveria ser uma casa maior, com mais conforto, com mais possibilidades
Então, tudo indica, pela maneira que Paulo escreve, que Filemão fosse um homem de posses. Uma terceira característica de Filemão é que ele era de Colossos, ou ele vivia em Colossos. Capítulo 4, versículo 9 da carta de Paulo aos Colossenses, ele diz: em sua companhia vos envio Onésimo, que é o outro personagem dessa carta a Filemão, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Então, percebam, se Onésimo é do meio, ou seja, de Colossos, isso significa, então, que o seu dono, né, o seu proprietário, que era Filemão, também era dessa cidade. Então, ele vivia em Colossos. Uma outra informação a respeito dele. E completando aqui, desculpa o versículo, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Quarta característica, ele hospedava uma igreja em sua casa. O verso 2 de Filemão diz: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, Paulo se refere a Filemão como aquele que tem na sua casa uma igreja em funcionamento. Ainda, ele possuía escravos. Nós depreendemos essa informação a partir do fato de que um dos seus escravos, que é Onésimo, ele fugiu, né, dando ensejo a Paulo escrever essa carta para Filemão. Provavelmente ele tinha outros escravos a seu serviço. E ainda, por último, Filemão, ele era fruto do ministério do apóstolo Paulo. No verso 19, Paulo diz: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Os comentaristas dizem que essa é uma expressão que Paulo usa para dizer o seguinte: olha, assim como você é um filho na fé, assim como você também me deve, né, entre aspas, a sua própria vida espiritual, baseado nisso que eu vou fazer o pedido, e ele então escreve a carta para Filemão. Então isso nos mostra que este homem era fruto do ministério do apóstolo Paulo. Apenas um detalhe, provavelmente quando Paulo pregou em Éfeso, o texto lá da carta aos Efésios diz que o evangelho se fez conhecer em toda a Ásia, região de Éfeso, provavelmente quando Filemão realizou uma viagem até aquela cidade. Teve a oportunidade ali de ouvir o evangelho através do apóstolo Paulo e se converter ao cristianismo ou a Cristo. E nós então chegamos em Onésimo, esse segundo personagem da carta, também muito importante, porque ele faz parte de todo o enredo dessa história. Quem foi Onésimo? Então é simples. Onésimo foi um escravo de Filemão. Nós já dissemos que ele era um homem que possuía muitos escravos, e a Bíblia diz que este, chamado Onésimo, era um dos tais. Uma coisa importante é que, além disso, ele fugiu após roubar o seu senhor. Apenas um detalhe importante aqui: a gente pode ler esses textos nas Escrituras e falar, puxa vida, mas existia um crente que tinha escravo. Isso era normal? Sim, isso era normal naquele tempo, especialmente no Império Romano, era permitido que as pessoas tivessem pessoas a seu trabalho, escravos. E aqui o texto, então, está dizendo que Filemão, apesar de ser o servo do Senhor, ele tinha os escravos, os servos que faziam parte ali de todo o cuidado da sua casa. Então, Onésimo, esse escravo, é chamado muitas vezes escravo fugitivo. Por isso, ele, após roubar o seu senhor, ele então foge. Por que que nós percebemos isso também? O texto do verso 18 diz Paulo: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, essa expressão, se te deve alguma coisa, é uma indicação de que ele poderia ter, antes de fugir, né, ter pego algumas coisas, provavelmente alguns pertences de Filemão, para poder empreender a sua fuga. Ele então foge para Roma, para começar uma nova vida. Uma outra coisa importante aqui
que nos dá uma ideia da importância dessa epístola, é que a fuga era um crime sério que resultava em punição severa se o infrator fosse pego. Então, por exemplo, o caso de Onésimo, ele fugiu. Se ele fosse pego novamente, algumas coisas poderiam acontecer a ele. Ele poderia sofrer queimaduras, ele poderia sofrer algumas marcas no seu corpo, algumas mutilações, ou até mesmo ele poderia ser condenado à morte pelo seu senhor. Agora, um detalhe interessante em toda essa história é que ele foge para Roma, que era a maior cidade daquela época, e é fácil de entender essa ideia, né? Eu saio de uma cidade pequena como Colossos e eu vou para uma grande cidade como Roma, porque a possibilidade de ser encontrado ela é bem menor e eu ali então recomeço a minha vida. Mas o verso 10 de Filemon nos apresenta uma outra realidade, porque Paulo diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O que o texto está nos dizendo é que Paulo pregou para Onésimo, nós vamos ver por que eles devem ter tido este encontro, mas o fato é que ele esteve com Paulo, Paulo prega para ele o evangelho, e diz o texto, ele é gerado entre algemas, uma expressão usada pelo apóstolo Paulo para dizer que mesmo estando preso lá em Roma, naqueles 2 anos de prisão, numa casa alugada onde muitos iam visitar o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com esse homem, com esse jovem chamado Onésimo, e pregou a ele o evangelho. Mas vejam, irmãos, que este é um fugitivo que poderia, por isso, sofrer muitas coisas, né? Devido à sua infração. O texto, então, do livro de Filemon diz que, após encontrar com Paulo, ouvir o evangelho, crer no Senhor Jesus, ele volta para Filemon na possibilidade de corrigir alguns erros, né? Claro que ele havia cometido, não erros do dia a dia, mas o erro de ter saído, né, e ter fugido da presença do seu Senhor. Então, toda a história da carta vai girar em torno desses 2 homens, Filemon, o senhor, dono de escravos, e Onésimo, o seu escravo que fugiu e que foi para a Itália, foi para Roma, na esperança de dar início a uma nova vida. Continuando, qual é o propósito, então, da carta do apóstolo Paulo? Primeiro, essa carta ela é chamada de carta do perdão. Por que nós estamos dizendo isso? Porque Paulo queria que Filemon perdoasse e libertasse Onésimo para auxiliá-lo no ministério. No decorrer da história, você vai lendo o livro de Filemon e você vai perceber isso, que Paulo pede o perdão da ofensa de Onésimo, mas ele quer um pouco mais do que isso. Ele, na verdade, gostaria que Onésimo fosse libertado e se tornasse um auxiliar também no ministério da pregação do Evangelho, como eu disse, liderado pelo apóstolo Paulo. O que nós, então, vemos nessa carta como propósito? Primeira coisa, Paulo escreve: trate Onésimo com misericórdia. O verso 21 diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Ele está pedindo, olha, perdoa esse rapaz que o que ele fez com você. Mas mais do que isso, Paulo queria a sua própria liberdade, é por isso que ele diz, sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Segunda coisa, que é um propósito de Paulo também, ao escrever essa carta. Ele está dizendo para Filemão: prepare pousada para mim, pois vou visitar-te quando solto por suas orações. Olha o que o texto do verso 22 nos diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Você vai se lembrar, quando nós falamos da primeira e da segunda prisão, que na primeira prisão, Paulo, apesar de preso em Roma, ele tem esperança de ser solto.
E aqui é mais um texto que comprova essa realidade, porque ele está dizendo, olha, por vossas orações vos serei restituído, ou seja, eu voltarei a ver-vos, então marque esse dia e prepare a pousada, porque eu quero ir para estar contigo novamente. Nós colocamos essa gravura para ilustrar muito bem a história dessa carta, né, falando de Onésimo. Minha súplica é que vos mostre bondade para com meu filho Onésimo. Filemão 1, versículo 10. Vamos seguir. Se essa é a carta do perdão, como nós dissemos, quais são os critérios? Aqui eu quero me dirigir aqui ao texto das Escrituras, nós não colocamos aqui, mas vamos lê-los, eles são pequenos e você pode acompanhar. Quais são os elementos do perdão que Paulo trata nessa carta? Primeiro, a primeira coisa é a ofensa. O verso 11 diz, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E o verso 18, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O que Paulo está tratando? Da ofensa de Onésimo, escravo ao seu senhor Filemão. Então, esse é um elemento do perdão. Segundo, a compaixão. Olha o que o verso 10 nos diz. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Paulo faz um apelo à compaixão de Filemão em relação a Onésimo. Terceiro elemento do perdão, a intercessão. Verso 10, ele está dizendo, eu solicito, e o verso 18, e se alguma coisa te fez, e se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo está intercedendo por Onésimo junto a Filemão. Um outro elemento do perdão é a substituição. Verso 18, lança tudo em minha conta. E verso 19, eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo está dizendo, lança na minha conta e eu pagarei. Ele está falando aqui de substituição. E por último, o último elemento do perdão é a restauração, o verso 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Então, Paulo está falando dele ser novamente recebido ou ser restaurado ali à presença do seu Senhor. E ainda ele vai tratar de novas relações. Como que Paulo está dizendo? Olha, você vai recebê-lo novamente. Verso 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O que Paulo está dizendo? Olha, ele será restituído não mais como escravo, mas numa nova relação, ele agora é um irmão caríssimo, importante para você, importante para a minha vida. Então, nós temos aí um ofensor, que é Onésimo, um intermediário, que é Paulo, e temos um ofendido, que é Filemão. E nós temos um agente de reconciliação, que é o Senhor Jesus Cristo. Olha como que a história toda se converge. Filemão é um senhor, um servo de Deus, que tem escravos. Um deles foge, antes de conhecer a Cristo, foge para Roma. Lá em Roma, ele procura o apóstolo Paulo, ele crê no evangelho e ele agora restituído ou reconciliado ao seu Senhor através do trabalho e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, mais do que uma história de Onésimo, mais do que uma história de Paulo como intermediário, do que o ofendido, que é Filemão, nós temos Cristo como centro da história, que é o agente da reconciliação. Quem é o autor dessa carta? É o apóstolo Paulo. Deixa eu passar minha folha aqui. Então, é o apóstolo Paulo. Verso 1, 9 e 19. Na sequência, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro
de Cristo Jesus. Olha, duas vezes, verso 1, verso 9, ele diz que é Paulo quem está escrevendo, e o verso 19, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então, duas vezes ele usa o nome Paulo, e agora ele diz, Paulo, de próprio punho, escrevo esta carta. Então, não há nenhuma contradição, não há nenhuma ideia que possa ir contrária à ideia de que Paulo ele é o autor desta pequena epístola. O texto no versículo 1, como nós lemos, eu vou voltar aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, nós temos a menção aí de Timóteo, provavelmente porque ele estivesse com Paulo lá na prisão, em Roma. Em Colossenses 1, versículo 1, nós temos, lembra que Colossenses está muito ligado com a carta de Filemon, porque tanto Filemon quanto Onésimo eram da cidade de Colossos e, no caso, Filemon, ele pertencia a esta igreja. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então, percebam que agora Timóteo é mencionado porque ele está junto com Paulo e ele, então, é como se fosse um coautor, mas, na verdade, Paulo é o grande autor desta pequena carta. Qual a data desta epístola? É quase ao mesmo tempo que a carta escrita para a igreja de Colossos, ou aos Colossenses. Isso, portanto, nos leva ao início do ano 60 depois de Cristo. Ele escreve de Roma, lembre-se que ele está preso na sua casa alugada lá em Roma. Quem são os destinatários dessa carta? Simples. Versículo 1 diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon. Então ele escreve e direciona a sua carta a Filemon. A quem mais? A Áfia. Ele vai dizer isso no verso de número 2. Provavelmente Áfia fosse a esposa de Filemon. A grande maioria dos comentaristas dizem isso. Arquipo, dirigente da igreja, no lugar de Epáfras, que era o fundador da igreja, e os comentaristas também dizem que era filho de Filemon. Então ele envia sua carta a Filemon, a sua esposa Áfia e a Arquipo, filho e dirigente daquela igreja. E ainda a própria igreja local, porque ele diz que a carta também deve ser lida à casa de Filemon em Colossos, né? Ou a igreja em tua casa. Então, o verso 2 nos dão esses destinatários, a irmã Áfia, a Arquipo, faltou aí o acento, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Destinatários dessa carta. Percebemos que é toda uma família envolvida no ministério da igreja de Colossos. Um homem, portanto, líder e importante ali naquela comunidade. Os personagens da carta, Paulo, Filemon e Onésimo. Apesar de mencionar os outros nomes, esses são os personagens principais. Qual seria, então, o esboço dessa carta? Nós poderíamos apresentar da seguinte maneira: a saudação, versículos de 1 a 3, gratidão, versículos de 4 a 7. Então, nós juntando as duas partes, a saudação e a gratidão, nós temos do verso 1 até o verso 7, uma oração de gratidão que Paulo faz pela vida de Filemon, de Áfia, de Arquipo e da própria igreja ali reunida em Colossos. Terceira parte, a intercessão, que é propriamente o que Paulo faz a Filemon a respeito de Onésimo. Então, está aí do verso 8 até o verso 21, a petição por Onésimo. E, por fim, versos 22 a 24, nós temos a promessa a Filemon, que Paulo faz lá dizendo, olha, eu visitarei a sua casa e prepare, então, a pousada em que eu estarei aí junto com a igreja do Senhor. Esse livro tem algumas curiosidades que eu trouxe aqui que nos ajudam a compreender
melhor esse texto. Olha só, existe uma inscrição em Laodiceia. Veja bem, irmãos, quando nós falamos de Colossos, Colossos era uma cidade que ficava à margem do rio Lico e era próximo das cidades de Laodiceia, Hierápolis e a própria cidade de Colossos. Então, foi encontrada uma inscrição em Laodiceia que foi dedicada por um escravo, olha a história, dedicada por um escravo ao seu senhor que o libertou. E é interessante que o nome desse senhor que libertou o escravo, olha que interessante, ele chama Marcos Célius Filemon. Pode ser coincidência? Pode. Mas a verdade é que há uma grande possibilidade ou probabilidade de que essa inscrição desse escravo que dedica ao seu senhor que o libertou possa ser essa nossa história bíblica desse homem chamado Marcos Célius Filemon. Então, é uma curiosidade que nos ajuda, né, e nos dá um indício do que poderia ter sido esta carta. Segunda coisa, um escravo fugitivo, ele poderia buscar refúgio em um altar religioso. A ideia aqui é de que ele pudesse buscar alguém que fosse um ministro, alguém que tivesse uma igreja que seria pública ou numa casa particular. E então, o ministrante desse altar, ele seria o intermediário do fugitivo. Veja se essa história não se parece com a história bíblica. Onésimo foge de Filemon, vai para Roma, provavelmente ali ele pede apoio a alguém que fosse um religioso, ele então se direciona à casa de Paulo, alugada na prisão, e ele então se encontra com o apóstolo Paulo. Paulo se torna, portanto, o intermediário desse fugitivo. Essa história também é muito parecida com aquilo que a Epístola de Filemon nos relata. Uma outra curiosidade importante, a palavra onésimo significa útil. No verso de número 11, Paulo faz um trocadilho com o nome de Onésimo. Ele usa aí a palavra arquestos, do grego, que significa inútil. Olha o texto, então, que ele coloca. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. E aí ele usa o nome Onésimo a ti e a mim. Então, é uma curiosidade bem interessante que Paulo usa o nome do escravo fugitivo e faz um trocadilho aí para solicitar o seu retorno à casa de Filemon. Temos ainda uma quarta curiosidade, é a respeito ao número de escravos daqueles dias. Alguns dizem que era metade em Roma e 3/4, ou 75%, em Atenas, na Grécia. Então, havia uma grande quantidade, na verdade, até mesmo a maioria, em alguns lugares, de escravos naquele tempo. Uma outra curiosidade é que Sêneca, ele diz que o Senado romano derrubou uma lei que obrigava, né, eu coloquei aqui errado, mas que obrigasse os escravos a usarem roupas distintas dos demais. Por exemplo, se todo mundo usa branco, os escravos deveriam usar vermelho. E eles, então, fizeram derrubar essa lei, porque eles poderiam perceber o quanto eles eram muitos ali na cidade. Provavelmente com medo ali de um levante desses escravos, se levantando contra os seus senhores. Então essa lei foi derrubada para que não se descobrisse, que eles não se descobrissem em maioria, ou numa grande quantidade, até mesmo pronta para buscar a sua liberdade. Então são curiosidades que tratam a respeito da escravidão naquele tempo. E falando nisso, o que a Bíblia nos relata sobre a escravidão? Eu citei aqui alguns textos, irmãos, para falar a respeito desse assunto nas Escrituras. Então, Deuteronômio 15, de 12 a 18, diz: quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas o 7º o despedirás forro, ou seja, livre. E quando de ti o despedires forro, não deixarás ir vazio, literalmente, liberalmente,
lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhes darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma favela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. A porta aqui é aquela ideia de que eram os tratados, as alianças eram realizadas à porta das cidades. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos o serviu por metade do salário do jornaleiro. Aqui nos dá até informação de quanto ganhava um escravo. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Então, Deuteronômio vai tratar da questão da escravidão no meio do povo de Israel. Efésios 6, de 5 a 9. Quanto a vós outros servos ou escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo? De que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Só uma pausa aqui, irmãos, é que, na verdade, esse texto ele está nos dizendo que aqueles que eram servos, escravos, e que tinham crido em Jesus deveriam se portar de maneira diferente. Veja que há uma ética estabelecida aqui no texto, não apenas para quem é senhor, mas também para aquele que é servo. Faça, sirva como se fosse ao Senhor, como se ele estivesse aí te observando. Essa é a ideia. E vós, senhores, e agora ele vai falar para os donos de escravos, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, e veja que aqui ele coloca que tanto o escravo é um servo de Jesus, como o Senhor é um servo de Jesus. Tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 22 até o capítulo 4, versículo 1 diz: Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça, deixa eu mudar aqui, irmãos, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Nós temos ainda Tito 2, de 9 a 10. Você pode, por favor, ler em casa. A bateria está quase acabando aqui, eu preciso continuar. O texto de 1 de Pedro 2,18 também trata a respeito disso. E o propósito maior dessa carta, e eu quero encerrando por aqui, é mostrar o amor de Cristo que perdoa a quem o ofende. Então, irmão, veja bem que o propósito dessa carta é fazer uma comparação, que tudo aquilo que acontece com Paulo como intermediário, com Onésimo como escravo que foge, que ofende, assim como o Filemão, aquele que perdoa e recebe de volta, tudo isso é uma figura de Cristo e da obra que ele realizou em nossa vida. Eu termino aqui, então, essa pequena carta, esperando que Deus possa ter falado ao seu coração e trazido para você essas informações importantes e úteis para a compreensão desta carta a Filemão. Que Deus, portanto, nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.